como fazer um ano de 2026 diferente do que você teve em 2025. E sim, eu tô gravando aqui no YouTube pela 1040ª vez, mas eu tenho propriedade para falar que eu vou te ajudar em 2026. E eu posso falar isso porque várias coisas deram certo em 2025 e várias coisas deram errado. E várias coisas deram certo em 2024, várias coisas deram errado e várias coisas deram certo desde 2014, quando eu comecei essa jornada, até agora. Então, sim, fica aqui que você, com certeza, vai conseguir ter um 2026 melhor. E por que eu sei que isso vai dar certo? Porque eu vou trazer aqui para vocês um sistema que ele funciona para todo mundo que já aplicou. E é óbvio que sempre vai ter algo que vai dar errado. Se você vê algum guru da internet, alguém na internet falando que conseguiu aplicar um sistema de atingimento de metas e objetivos em todas as áreas da vida e deu 100% certo, saiba, essa pessoa tá mentindo. Tô brincando, pode ser que ela não esteja mentindo, eu não conheço todo mundo que tá na internet, mas eu não conheço ninguém que consegue, dar certo em tudo, até porque todo plano de batalha, ele não suporta o primeiro tiroteio, né? Todo mundo fala que é valentão até levar um soco na cara, sabe lutar até levar um soco na cara. E isso é real. Falo isso pra você porque em 2025, lá na Gami, por exemplo, eu sou sócio da Gami. Entrei como funcionário e virei sócio da Gami. 2024 para 2025, a gente quase que cresceu 100% de faturamento. Eu não vou falar números aqui absolutos, vou deixar para o CEO da empresa, né, que é meu sócio e meu chefe também, né, falar. Mas, cara, a gente superou os 100 milhões de reais de faturamento. E você pode dizer, cara, isso é incrível. E isso é incrível. E o que é que isso tem a ver com os seus resultados, né? Porque você fala, caramba, Guilherme, eu ganho às vezes 3 mil reais, ganho 4 mil reais, ganho 5 mil reais. Lembre-se, tá, gente? Faturamento não é dinheiro no meu bolso. E eu acabei de virar sócio, faz um ano que eu virei sócio aproximadamente, né? Mas eu tenho um salário de executivo. Mas o que eu quero falar para vocês é que essa mentalidade que eu apliquei, né, no ano 2025, é a mesma mentalidade que eu comecei a aplicar, aprendi em 2013, comecei a aplicar em 2014 e que me fez conseguir ser sócio da empresa feito essa. Então eu acredito muito no intraempreendedorismo, quando você gera valor para uma empresa e você consegue crescer nela. E digo mais, mas meu chefe não vai ver valor e ele não vai me dar oportunidade. Fica tranquilo que se você fizer isso, você vai crescer em outro negócio, não o dele, porque se você aprender algo, querendo ou não, conhecimento é seu, você consegue aplicar em outro negócio e isso vai gerar resultado para você. Tô falando isso para você porque funciona. Tá? Então vamos lá. Lembra, meu faturamento não é lucro, volta, né, aterrissa, porque isso aqui pode dar certo para você. Você ganha 3 mil reais se você tá ganhando como estagiário, ou se você já é um executivo, ganha 10, 15, 20, 30 mil reais, independente. A gente quase que dobrou o faturamento, mas ainda assim saiu com a sensação de derrotado no final do ano. E por que a gente saiu com a sensação de derrotado? Porque a meta era faturar 100 milhões, a gente superou 100 milhões, só que a gente não bateu todas as metas da empresa. Porque, veja, tem margem de contribuição, margem de lucro, né? Isso só pensando na organização. Vários canais de venda que tem que crescer mais. Alguns shares de alguns produtos tinham que crescer. Então, às vezes, mesmo você batendo o objetivo, por exemplo, de receita, né, de faturamento, você às vezes não bate de margem. Ou não bate os outros objetivos. Então, dá uma sensação agridoce muitas vezes. Mas não só isso, na minha vida como um todo, né? Acho que na sua também. Por quê? Toda vez existem desequilíbrios. E o que eu vou passar aqui é o jeito que eu utilizo, tá? Para atingir mais resultados. São 5 passos e que, para mim, funciona. É baseado em ciência e evidência, é baseado em vários livros que eu já li. Eu sou psicólogo de formação e eu trabalho com... Cara, assim, eu já ajudei vários empresários, vários executivos e hoje ajudo os meus funcionários, né, ajudo outras empresas também com essa mesma metodologia. Basicamente, o primeiro ponto é definir muito bem o que é que você quer para o ano, né? Isso parece óbvio, né? Mas agora onde é que vem o contraponto? E é quebrar isso, né, nos primeiros 90 dias. Eu não preciso que você saiba muito bem o que é que vai acontecer nos outros 90, nos outros 90 e nos outros 90. O fato é que no final do ano tem que acontecer algo, e aí é como se fosse o que a gente chama de roadmap. Eu vou voltando, né? Tá, dia 31 de dezembro tem que acontecer isso. O que é que tem que o que é que tem que estar acontecendo no dia 30 de agosto? E depois eu vou quebrando ali nos trimestres. Mas o ideal é, de janeiro a março, o que é que eu tenho que fazer? E aí entra um ponto principal aqui. Eu não estou falando muito sobre modo caverna. Posso até fazer um vídeo sobre isso se vocês quiserem. Mas quando eu pego esses primeiros 3 meses, que eu chamo de plano de 90 dias, que para mim tem um livro incrível chamado 1 ano e 12 semanas, que é muito bom. É muito mais fácil conseguir se manter focado por 12 semanas do que 1 ano. 1 ano é muita coisa. Muita coisa mesmo. É muito difícil. E aí, o que é que acontece? Presta atenção aqui. Não sai agora do vídeo não. Presta atenção. Isso é muito importante. Quando você pega esses 12 semanas, você vai ter que escolher
se é a primeira vez que você faz, principalmente, no máximo 3 objetivos. 3 objetivos. 3 objetivos. Giga, posso fazer com 5? Pode. Posso fazer com 1? Seria o ideal. Mas 3, porque eu sei que você tem muita coisa para fazer, então foca em 3, beleza? E aí, o que é que acontece? Você vai ter que colocar lá qual é o objetivo, e aí você vai fazer uma ferramenta que todo gestor, e tem a maior parte das pessoas que me seguem aqui que são gestores ou aspirantes gestores, né? Você vai falar com o seu funcionário lá, você sabe, para que as coisas funcionarem é como se fosse um menino treloso. Eu sei porque eu era assim também. Minha avó falava, Guilherme, você tá de castigo. Não pode sair a um braço de distância da cadeira. Eu era capaz de amarrar a cadeira nas costas para ir brincar. Ela falou que eu não podia ficar longe da cadeira, né? Arruma um jeito, muitas vezes, de dar uma burlada. E não é por mal não, tá, gente? É porque eu tô fazendo essa brincadeira aqui, mas a verdade é que o óbvio precisa ser dito. Sempre. O óbvio precisa ser dito sempre. Então, quando a gente está traçando um objetivo, eu preciso utilizar aquela metodologia que todo gestor conhece já, chamada SMART. Só que eu gosto de falar o SMART com E no final, com E, né, que eu sou nordestino. É de quê? De ecológico. Não adianta nada, você não faz atividade física, por exemplo, ele vai dizer que vai fazer atividade física 6 vezes por semana. A probabilidade disso dar merda é gigante. É melhor que você coloque o objetivo de fazer atividade física. Se você não faz nenhuma, tô há 1 ano de fazer atividade física. Você coloca o objetivo de fazer uma vez, né, por semana, ou uma vez por semana, e no final de semana uma caminhada, ou uma atividade ao ar livre, e faça 3, 4, 5, 6, quiçá 7, do que colocar o objetivo de 6, porque você pode até fazer nas primeiras semanas, mas depois você vai parar. Por quê? Porque a tendência é que você pare, sabe? Você tá 1 ano sem fazer nada, você colocar 6 dias na semana, agora vê que negócio maluco. Se tu faz 5 dias, tu tem a sensação de derrota, que você disse que ia fazer 6. Mas se tu coloca o desafio para 1 e fizer 5, você tá 5 vezes mais feliz, sabe? Então, progressivo e gradual. Então, você pode dizer que na primeira semana e na segunda você vai fazer 2 vezes, na terceira você vai fazer 2 vezes, na quarta vai fazer 3, na quinta vai fazer 3, na sexta vai fazer 3 mais uma caminhada. E aí você pode fazer progressivo e gradual. Transformar isso em algo progressivo e gradual. Então, é muito importante ter esse ecológico, né? Dentro do SMART, né, específico, mensurável, alcançável, relevante, tangível, /temporal, ter o E de ecológico também, que se não for ecológico, você vai começar e vai parar. Ou você pode até fazer por 3 meses, feito quem faz dieta, muitas vezes restritiva, e depois você volta feito uma sanfona. Você não criou carcaça para isso. Então, esse é o primeiro ponto. Você vai pegar um objetivo que você quer alcançar, no máximo 3, assim, para o ano, que você quer realmente mudar, né? E mais uma vez, tem um... Não sei se está por aqui. Caramba, não foi nem a única coisa, né? Tem deixa eu marcado aqui. Quem sabe faz ao vivo. Aqui, ele dá um exemplozinho, né, do dominó. Aqui, que você vai derrubando o dominó, cada vez tem que ser 50% maior. Então ele dá um exemplo que você vai derrubando aqui, seria 31 pecinhas de dominó, se fosse aumentando meio dominó, cada uma pecinha de 5 centímetros, fosse aumentando meio dominó, daria para topar o Everest, né? Porque o negócio é exponencial. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente subestima a única coisa que a gente tem para fazer, mas às vezes a gente tem que pegar poucos objetivos mesmo, poucos objetivos que realmente vão mudar o resultado da nossa vida, da nossa empresa e tal, e eu vou quebrar aquilo ali em várias outras coisas, para delegar, né, para trazer pessoas, vender projetos, né? Essa é a grande sacada. Beleza, eu vou pegar isso, depois eu vou, beleza, isso aqui é o que eu quero alcançar em 1 ano, o que eu quero alcançar nos primeiros 3 meses. Vou separar em 3 objetivos. E aí você pode botar, pô, Gui, eu quero pegar 2 coisas pro trabalho e uma para mim, eu quero pegar 3 coisas pro trabalho e 3 coisas pra minha vida pessoal. Depende muito da tua força de vontade. Se você fosse uma pessoa que é atleta, né, ou que tem um porquê muito forte, tipo assim, cara, descobri uma doença, né, tô dando um exemplo que já aconteceu. Pô, o médico disse que sei que eu tô do jeito que tá, eu vou morrer. Posso infartar a qualquer momento. Então, às vezes, o cara teve o quê? Um torque, né, um motivo muito grande pra agir. Pô, acabei de ser pai, não quero falecer e tal. Então, talvez você tenha um motivo muito forte. Você é atleta, praticante de jiu-jitsu, sei lá, né? Se você tá assim, você tem tanto poder pessoal, beleza, mas tô falando aqui algo pra todo mundo. Pega 3 objetivos só, pô. Um pra tu, né, pra tua saúde, tu contigo mesmo, um pra tu com tua família e um pra empresa. E aí você vai desmembrar isso em 90 dias. Em um plano de ação robusto e smart. Beleza. Depois dessa coisa, o que é que você vai? Você vai pra parte de conhecimentos, habilidades e atitudes. Que é como se fosse um organograma do teu plano, né? O organograma de uma empresa, ele meio que diz onde cada pessoa está,
né, dentro da organização, que ela faz baseado no seu RCF, responsabilidade-chave da função, ou job description, né, descritivo de cargos, como você quiser. Todo funcionário, inclusive, deveria ter um descritivo de cargo, né, com meta, com os objetivos, quais são os indicadores, conhecimentos, habilidades. Isso deveria existir. Quando eu falo desse conhecimentos, habilidades e atitudes, que é como se fosse o organograma ali da tua meta, é tipo assim, tá, para eu atingir isso aqui, para eu não fazer o que eu deveria fazer, que na maioria das vezes a gente sabe o que é, tá faltando conhecimento, tá faltando habilidade, tá faltando atitude, tá faltando ferramenta, o que tá faltando? E eu preciso começar a pensar sobre isso. E aí, mais uma vez, é bom que você esteja no momento, como é que eu posso falar, um momento tranquilo. Por que você tem que estar no momento tranquilo? Porque você tem que ser muito humilde para assumir de verdade que você não sabe algo, entendeu? E aí, se você já tá gostando desse vídeo, você já se inscreve aqui, porque, cara, a gente vai começar a produzir conteúdo em 2026 e eu acredito de verdade que tem oportunidade pra gente crescer junto aqui, né? Minha ideia não é vender nada, é voltar a ser produtor de conteúdo também, né? Porque eu parei isso em 2025, parei muito. Lá no Instagram tá com, sei lá, 32 mil seguidores, aqui no YouTube tá com 7 mil e tal, mas eu sinto muita falta, e eu sei que eu me tornei o que eu me tornei também por causa da produção de conteúdo, porque quando a gente estuda e fala, a gente aprende duas vezes, né? Então, pô, sou professor da Conquer, que é uma das maiores pós-graduações do Brasil, né? Cara, comecei como um palestrante convidado ali na marca própria, me tornei sócio de Robson lá também. Cara, então assim, eu sei que produzir conteúdo é algo importante. E acho que é um modelo de retribuir também. Então, já falei, primeira parte da meta, falei a segunda parte de criar esse organograma de conhecimentos, habilidades e atitudes e, né, ferramentas que faltam para fazer. E qual é o terceiro passo? O terceiro passo aqui, e não menos importante, muita gente erra, é encontrar um navegador. O que seria um navegador? Eu aprendi isso na Dale Carnegie, tem que dar os créditos, né? Eu fiz um curso da Dale Carnegie chamado Dale Carnegie Course. Trabalhei na Dale Carnegie também durante o tempo. E é muito massa, porque a Dale Carnegie Course é um curso de 12 semanas. As pessoas pensam que Dale Carnegie é sobre oratória. E a gente aprende oratória também. Mas é muito mais sobre atitude. E no livro azul do Dale Carnegie, né, o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, conhecidíssimo, basicamente são baseados em 3 livros, né, esse curso. É o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, Como Evitar Preocupações e Começar a Viver e Como Falar em Público e Influenciar Pessoas no Mundo dos Negócios. No livro azul, eles são lá 30 princípios. Ele fala que os princípios eles são em camadas. A primeira parte do princípio é se relacionar com as pessoas. São princípios para você melhorar suas relações. São coisas tão simples como, por exemplo, o capítulo 5, se eu não me engano, que é sorria. Né? Ele até fala, cara, você olha para um bebê sorrindo, é quase que impossível não sorrir. Um sorriso, muitas vezes, salva o dia de uma pessoa. Às vezes você está mal, um sorriso de um amigo seu, né, salva seu dia. São coisas tão simples, só que eles vão contando história que vai sedimentando isso na nossa cabeça. Então isso é muito importante. Tem outro princípio lá, por exemplo, que o nome é a palavra mais doce para qualquer pessoa em qualquer idioma. Né? Porque você está no Japão, já morei no Japão 5 meses, e quando alguém falava giga, né, que giga-kun, eu olhava tipo assim, pô, às vezes eu tava perdido, né? Eu ia fazer uma piada às vezes, eu tava no Japão, parecia que todo mundo era igual. Eles falam a mesma coisa da gente, sabia? Falar, quando a gente tá em tal lugar, parece que todo mundo é igual também. Mas enfim. E, cara, teve algo no Dale Carnegie que pra mim foi muito importante, que era o navegador. Que era uma pessoa que tinha que ser de fora do programa, que essa pessoa tinha que dizer pro trainer, lá, o treinador, que você estava aplicando as coisas que você estava vivendo. Era como você assim, alguém para dizer, olha, o Guilherme tá mudando, hein? Guilherme tá fazendo coisa diferente, olha, o Guilherme realmente tá se esforçando, e pô, ele mudou aqui um pouco e tal. Isso é muito massa. E para que esses 90 dias sejam realmente efetivos, é muito importante que você tenha um navegador. De preferência, alguém que te ame, né? Ou que goste muito de você, ou que se importa com você, ou que vai ter um ganho direto com o que você está mudando, mas que também tenha pulso para lhe cobrar. Porque é como se fosse o seguinte, se você chegar para sua esposa, para seu marido, e dizer, eu tenho que, cara, eu quero emagrecer, quero muito emagrecer, eu quero muito estudar inglês, quero muito voltar para a igreja, e toda vez que você arrefecer, cara, tô meio cansado, não vou hoje, falar, realmente, fica aqui e tal. Cara, essa pessoa te ama, mas assim, vou dizer que não ama não, que seria escrotice, mas, cara, às vezes ser duro é amar, de verdade, sabe? Eu tenho a tatuagem aqui da minha avóteca, e, cara, minha avó era muito dura. Muito dura. Braba pra caramba. E, cara, hoje eu consigo dizer que aquilo ali valeu muito mais do que, muitas vezes, minha mãe, por exemplo, ter deixado eu não fazer algo que eu queria, entendeu? Tipo, não quero ir pro inglês, não. Por quê? Pô, porque eu quero ir treinar e tal. Pô, entendo que treinar é importante, arte marcial, mas, cara, inglês é muito importante também. Eu não tinha discernimento pra escolher.
Então, assim, ser duro é importante. Então, um navegador, né, é alguém, pode ser do seu trabalho, pode ser um sócio, se você faz terapia, você pode falar com o seu psicólogo, sua psicóloga, olha, eu tenho essas metas e tal, me ajuda a me cobrar, não sei o que, me fala, pergunta sobre isso também. Isso é muito importante e ajuda demais nesse momento de foco, né, das 12 semanas, 3 meses. Quarto ponto, já comece a criar plano de contenção, né, assim, plano A, plano B, plano C, para as possíveis barreiras que você sabe que existe. Então, Guilherme, eu tenho que assumir para vocês, eu sou um merda em dizer não, por exemplo, para doce, para essas coisas, se estiver perto de mim. No dia a dia eu consigo, tipo assim, pô, se eu tiver sem fome eu não como. Mas o problema, bicho, é que às vezes, tipo assim, entre o almoço e a hora de jantar, né, tem um limbo ali, teve muita reunião, muito estresse, o cara pensa muito. Nesse momento aqui, se alguém me oferecer doce, ó, tô lascado, velho. E sim, eu olho no espelho e falo, meu irmão, velho, sabe aquela frase eu te fiz de Joel? Você não consegue dizer não pra batata frita, velho. Batata frita até consigo, bicho, mas se o cara me oferecer, meu irmão, um bem casadozinho nesse momento, pra mim é muito complicado. E aí o que é que eu falo? Eu falo pra todo mundo, eu falo pra todo mundo no trabalho, não estou comendo doce, não como doce. Não, e aí é que tá, a galera simplesmente não me oferece. Eu criei um mood onde a galera não me oferece. A verdade é que, se alguém do meu trabalho escutar isso aqui agora, vai saber que, tipo assim, ó, meu irmão, se me oferecer, eu vou comer, velho. Só que eu botei na sua cabeça que você não pode me oferecer. Então o que é que eu fiz? Eu fiz uma contenção de danos ali. Vou fazer feira? Não vou fazer feira com fome, bicho. Vou fazer feira como algo muito gostoso antes. Por quê? Porque na feira você vai comprar comida tipo da dieta e tal. E vai me ajudar muito a não comprar algo de fora, entendeu? Porque se tiver, eu tô lascado. Se não, um doce de leite. A minha nutricionista uma vez falou, não, doce de leite dá pra você botar depois do almoço, assim, não sei o quê. Não dá. Não dá, não dá, não dá. Não dá, pra mim não dá. Caramba, Guilherme, tu é faixa preta em 3 artes marciais. Bicho, eu tenho uma disciplina de samurai pra zilhões de coisas. Isso é uma coisa que me pega. E, sinceramente, do fundo do meu coração, eu posso trabalhar. Eu acho que eu sou incrível nisso. Né? De verdade, assim, eu olho assim, caramba, eu sou muito faca na caveira, porque eu arrumei vários mecanismos pra não fazer. Mas eu sei que é algo que eu posso cair, velho. Eu sei que é algo que eu posso cair. Deixa eu falar uma coisa que aconteceu. Na pandemia, bicho, eu comecei a usar aquela pinóia. Pinóia é algo muito do Nordeste, né? Daquele vape. Como é que pode, bicho? Um faixa preta, né? Um cara que treina arte marcial desde pequeno, se alimenta bem, faz exercício físico, não sei o que lá, o cara começa a usar vape. Pois bem, comecei a usar vape logo quando? Na pandemia, né? Não é usar vape na pandemia, mas acho que foi bem ali, perto da pandemia. Comecei a usar aquilo. Fumar não, jamais. Cigarro, Deus me livre, não sei o que lá, usando vape. Meu irmão, o tempo que demorou pra eu parar de usar vape não tá no gibi, porque é um negócio muito simples, fácil de usar, você pega lá. Então, olha, eu tô sendo aqui 100% transparente com você. 100% transparente. Por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes tem colaborador meu, inclusive funcionário meu, que olha e fala, cara, tu não tem isso, tu é assim, não sei o quê. Tem gente que chega pra mim e fala assim, caramba, Giga, bicho, é impressionante, tu sempre tá treinando, não sei o quê. E aí, eu tô sendo bem vulnerável aqui, né? Acho que tem gente que nem sabia que eu já usei vape na vida. Tem gente que não sabia. Mas eu decidi que em 2026... eu quero que eu consiga extrair o máximo das pessoas por falar a verdade 100%, né? E assim, mesmo que eu em algum momento possa me prejudicar, eu acredito que vai aproximar ainda mais, porque eu sou uma pessoa normal, né? 100% normal. E eu tô fazendo esse conteúdo aqui, eu sei que tem vários dos meus fornecedores aqui, muitas vezes, tem clientes, tem funcionários, tem os líderes que estão abaixo de mim, tem meus sócios aqui, e bicho, eu acredito muito nisso. Eu sei o quanto eu tô sofrendo, tendo que... Aí tem uma meta muito ousada para 2028, né? Que é chegar a 1 bilhão de valuation na Gami. 1 bilhão de valuation na Gami. E se isso não? Quando isso acontecer, cara, eu estaria aposentado financeiramente. Eu acho que eu não vou estar aposentado porque eu sou um cara, né, fissurado pro trabalho. Mas é um objetivo muito difícil, né? Esse ano foi muito puxado, muito puxado. Na verdade, para mim, o ano 2026... já começou faz muito tempo, eu venho planejando 2026 desde outubro, né? Comecei em outubro pra Grêmio. Então, assim, isso é muito puxado. Então, eu tô falando isso aqui pra você porque é o seguinte, cara, é muito complicado. Se você tem vício com alguma coisa, com álcool, pornografia, cara, procura ajuda. Procura ajuda. Não é demérito nenhum. Leia livros de pessoas melhores que você. Pessoas melhores do que eu, sim. Pessoas melhores do que você, sim. Você vai lá ler Aristóteles, Platão, Sócrates, você vai ler Kant, você começa a olhar esses caras são melhores do que eu nisso, né? Eles muitas vezes conseguem te ajudar a entender melhor, né, sobre os sentimentos e emoções humanas, e quando você consegue entender,
fica mais fácil conseguir lutar, procura terapia, começa a fazer um esporte, não há demérito nenhum. Então começa a fazer esse plano de contingência, plano A, B e C, para não bater de frente com suas fraquezas muitas vezes, para superá-las, feito eu falei. Pô, eu tenho um problema em fazer dieta, eu vou fazer lá a feira depois de ter comido algo gostoso. Eu tenho um problema, eu vou lá criar um plano, né? E o quinto e último passo é crie bullet points de checagem. Cara, é como se fosse o seguinte, você passar de barco, assim, rodar o mundo todo de barcos, dentro do barco o tempo todo, é muito difícil. É muito mais fácil quando você para, bota o pé na terra, vai lá, se abastece, pega água, não sei o quê. Você tem que ter momentos de descanso. Então, a cada 15 dias, no final de cada semana, parar, analisar, olhar, regular a rota, não ficar se cobrando tanto. Esse é o quinto passo, assim, ele é muito importante. Eu escutei algo recentemente que é uma frase bem de para-choque de caminhão, né? Bem de coach, assim, mas eu gostei muito. Que fala assim, quando você erra, o Waze, o GPS, ele não fala pra você que você errou, né? Ele fala recalculando rota. E é muito, muito, muito de coach, né, velho? Essa frase é muito de coach, mas eu quero falar pra vocês o seguinte. Cara, faz muito sentido. Faz muito sentido. Quando eu atendia diretamente empresários e líderes, né, executivos de alto escalão, o que acontecia? Eu via muito isso. Pessoa, só dando exemplo da dieta, que é muito fácil dar exemplo da dieta, né? Mas, por exemplo, vou dar um exemplo agora com leitura. O cara botava uma meta de ler 10 páginas por dia. E aí ele vinha. Lia 10 hoje, lia 10 amanhã, né, sei lá. Segunda-feira lia 10, terça-feira lia 10, quarta lia 10, quinta ele saiu pra beber, não sei o que lá, não leu. Sexta foi puxado, ele não leu. E aí o que acontece? Ele para. Aí eu só vinha descobrir que ele não leu, né, de novo na segunda-feira. E aí ele não leu quinta, sexta, sábado e domingo. Só que ele poderia ter voltado na sexta, se não conseguiu, voltava no sábado e no domingo. Ah, era pra ele ter lido 70 páginas na semana. Ok. Ele leu 50. O que é melhor? Ler 50 ou ler 30? Pô, é óbvio que é melhor ler 50. Só que o que acontece? Aí a espiral é... eu fiz a conta certa? Nem sei se eu fiz a conta certa. Leu 3 dias, 40 na verdade, né? Deu uma bugada aqui agora, mas é isso, né? Segunda, terça, quarta, leu 30 páginas e aí não leu as outras, não leu 40. Pô, beleza, mas ele poderia não ler 40 ou ler 50, é isso mesmo, ler 50. Caramba, deu uma bugada aqui, viu? Minha engenharia foi pro beleléu. Mas vocês entenderam o que eu quis falar, né? Então, muitas vezes a pessoa não termina, né? Sai e entra numa espiral de destruição. Tipo, meu Deus do céu, não consigo, parará. E aí parece que, tipo assim, realmente o mundo acabou enfim, já foi. Quando na verdade não deveria ser assim, né? Cara, sair da rota, recalcula, faça um pouco a mais, não deu, tudo bem, próxima semana. E aí você, porque o que acontece? Imagina que você desistiu. Realmente eu não consigo ler não. E passou 12 semanas sem ler. Acabou. Agora imagina, tipo, primeira semana você conseguiu, leu 3 dias de 7. Na outra semana você leu 4 de 7. Na outra semana deu 4 de 7 de novo, depois leu 5 de 7. Em 12 semanas você vai ter lido muito mais do que se você tivesse só lido 3 e parado. 3 dias e parado, entendeu? Então é isso, progressivo e gradual. Cria esse bullet point, olha o que é que deu certo, o que deu errado por quê, o que é que aconteceu, plano de ação, né? Porque muitas vezes você não conhece também os inimigos, você não conhece o que vai acontecer. Muitas vezes você bota um plano, né? Que eu também já errei muito nisso, meu Deus do céu, meu Deus do céu, com isso aí eu sou muito ruim nisso, velho, tem que melhorar muito nisso. Que eu não sou muito bom em prever as principais coisas que podem acontecer de errado, entendeu? O que é visível ali a olho nu, algo matemático, na cadeia de suprimentos, muitas vezes, pra mim fica fácil. Mas tem detalhezinhos ali, principalmente quando tá de terceiros, tem que analisar mais isso. Mas enfim, momento de desabafo, né? Mas, pois bem, gente, esse é o primeiro vídeo, né, de 2026. Estou muito feliz de voltar para aqui pro canal. Se fez sentido para você, já se inscreve aqui. Vou deixar o cupom, né? Cupom da Gami, né? Deixar o site da Gami aqui também. Entrem lá, ajuda a pagar o leite das crianças. A gente tem uma meta usada pela frente. Marca própria, se você é dono de marca própria ou tem vontade de ter marca própria, clica aqui também. Não estou atendendo ninguém atualmente, não estou fazendo consultoria atualmente. Se você quiser ter aula comigo ou mentoria comigo, é na marca própria. E meu Instagram tá aqui embaixo também. Vai ser uma honra estar com vocês. É isso, um beijo e até o próximo vídeo.